Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu trago um texto da playlist de 2023. O título é Bem Maior do que se pode ver, e esse texto é de 26 de janeiro de 2023. Então, vamos lá. Sabe aquela frase que diz: quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua direita? Essa expressão tratava da caridade para ostentar virtude, onde a aparência era a finalidade, muita, muito mais do que o auxílio em si. Condenava a ação onde a intenção por trás era a vaidade e não a bondade. Contudo, como sempre, o mal manipulou a verdade usando-a a seu favor. Essa foi mais uma artimanha para que sempre se mantivesse o bem em silêncio, tão escondido que muitos acreditaram que ele sequer existisse. O que é condenável, portanto, é ostentar o bem para ganhos pessoais, para parecer virtuoso, para exibição da própria vaidade. Porém, há o lado bom da exposição, que é o exemplo. O bom exemplo é mais eficaz do que o bom discurso. Muito se ouve dizer que o mundo é mau, que a humanidade está perdida, e com isso o mal foi dominando como se aparentemente ele predominasse. Mas não, o mundo não é mau, e a maioria dos humanos é sim de pessoas boas. Contudo, fizeram com que acreditássemos que para ser bom teríamos que ser passivos, como cordeiros. Associar a figura de um guerreiro à bondade pareceria algo estranho ou abominável. Talvez por isso os maus governantes ainda arrastem tantas pessoas aos enganos, uma vez que usam e abusam de narrativas cativantes, embora suas atitudes sejam condenáveis. E quando porventura aparece um líder que expõe a verdade de forma nua e crua, demonstrando as verdadeiras condições e possibilidades, ele, via de regra, é incompreendido e rechaçado. Temos incontáveis exemplos de ambos os lados na história. Além disso, dissociaram as questões espirituais das questões do mundo, como se fossem água e óleo. Essas manipulações nos incutiram diversas crenças que travaram muitos dos aprendizados necessários através das experiências e enfrentamentos imprescindíveis ao nosso crescimento. Vivemos em um mundo de dualidades, existe sombra e luz, positivo e negativo, bem e mal, bons e maus. Acreditem, hoje há mais luz do que sombra. Ela só não se exibe como deveria. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência na matéria. Portanto, para que possamos experienciar o que é indispensável para a nossa evolução, é preciso enfrentar a difícil realidade do mundo dual e a trabalhosa tarefa de não se deixar contaminar pelas distrações que nos arrastam para as trevas. Vivemos em um grandioso teatro e somos também atores desse espetáculo. A encenação está no último ato e é o momento de sair dos bastidores e fazer parte do grande finale. Todo aprendizado precisa ser compartilhado com generosidade. Somos luz e não somos poucos. Está na hora de abandonar o anonimato e mostrar ao mundo que o bem é maior do que se podia ver. A essência humana é predominantemente boa. Muitos são generosos e compassivos, mas não percebem isso, pois nossas referências estão em um patamar muito elevado. O arquétipo da bondade são os santos e santas, cujas histórias de vida relatam feitos magnânimos, e são quase sempre retratados com expressões e posturas de doçura, calma, pureza e absoluta benevolência. Há algumas exceções, como Miguel Arcanjo, São Jorge, Xangô, destemidos guerreiros lutando bravamente contra o mal. No mundo dual, a bondade precisa de atitude. Somente não praticar o mal não faz de ninguém um ser bom. A omissão não serve à luz. Aliás, outro ponto importante, as divisões. Sempre nos dividiram para nos enfraquecer, e assim também fizeram com as religiões.
A divindade, Deus, Olorum, ou qualquer que seja o nome que se queira dar ao Criador da humanidade, não modificará a semente divina que habita em cada um de nós. Somos filhos de uma única fonte. A união faz a força e o mal sabe bem disso, e por essa razão criou tantas desavenças e polarizações. Nossa tribo é uma só, estamos no combate final. Peguemos nossos escudos e nossas espadas de luz e enfrentemos o inimigo com coragem, fé, determinação e com nossa arma mais poderosa, amor. Esse é o nosso maior e mais importante aprendizado: enfrentar o caos, o mal e toda sorte de dificuldades que têm se apresentado, para experienciar a sublime lição do amor incondicional. Rasguemos os véus, descerremos as cortinas e deixemos que a luz revele todo o cenário. O espetáculo será surpreendente. Bem, vamos lá. Esse texto foi escrito em 2023, né? Como em vários outros eu comentei, a gente estava já há alguns anos, né? Acho que desde 2018 a gente vem vivendo de uma forma mais assim acirrada, né? Essa polarização de uma forma bem mais expressiva, essas divisões que chegou a atingir inclusive famílias, amigos, né? Criar desavenças dentro das famílias, desfazer amizades, apesar que quem tem esse amigo, amigo mesmo, vai respeitar o posicionamento do outro, né? Então, enfim. Mas porque diferenças de opinião e principalmente em questões, né, políticas sempre existiram. E a gente vê que, mas que eu me lembro, quando eu era pequena, haviam dois partidos principais, né, que acho que era Arena e MDB. E eu lembro dos meus pais, meus tios discutindo e tal, né, sobre os posicionamentos diferentes, mas não havia esse ódio que a gente vê hoje em dia, essa impossibilidade de convivência, as pessoas não conseguem conviver pensando diferente. Então, assim, houve um estímulo aí para que houvessem essas divisões. A gente brincava quando criança na rua, né? Naquele tempo a gente podia brincar na rua. E tínhamos amigos de todos os tipos, né? Não tinha essa divisão, não se falava de racismo, não se falava de feminismo, não se falava de homofobia, de nada disso, porque a gente conseguia conviver e sem entrar, né? Não existiam essas narrativas assim. A gente tinha apelido, hoje em dia, nossa, se alguém colocar um apelido é uma coisa extremamente ofensiva. Não que não existisse, né, racismo e homofobia, existia, principalmente assim, naquela época, o preconceito com relação aos homossexuais era bem mais evidente, né, bem mais forte do que hoje em dia. Hoje em dia, basicamente, assim, se a pessoa fizer qualquer comentário, qualquer brincadeira, já é homofóbico. E, na verdade, assim, tudo que você banaliza, como, por exemplo, chamar todo mundo, né, tem um pessoalzinho aí que acha que pode chamar todo mundo de fascista só porque não concorda com ele. E aí você banaliza o verdadeiro sentido da palavra, que realmente é algo que não é aceitável, né? Esse tipo de regime, nenhum regime totalitário deveria ser aceitável. E algumas pessoas acusam os outros, sendo que elas defendem esse tipo de coisa. Na verdade, elas acabam tendo esse tipo de comportamento ao agredirem os outros, né? Ao ofenderem os outros de algo que eles não são
simplesmente porque pensam diferente. E a gente está vendo muito isso, né? A gente está vendo aí uma agenda avançando, justamente causando essas divisões de uma forma triste, para poder, né, a velha tática, né, dividir para controlar. Mas o que eu percebo hoje em dia, apesar desse texto ter sido escrito, né, em 2023, e eu já falava do avanço da luz, e é o que eu percebo que realmente as pessoas estão começando a perceber o mal que essas divisões vêm causando e o quanto elas caíram em narrativas falaciosas. Elas se deixaram manipular para servir ao, ao controle dos manipuladores, de pessoas que não estão preocupadas realmente com as causas, né? Pessoas que não estão preocupadas, por exemplo, com o racismo mesmo, que é algo sério, algo grave, mas não, eles dividem as pessoas, jogam um contra os outros, manipulam as pessoas através das causas para servir a eles e não trazem nenhum benefício, nenhuma contribuição para realmente ajudar a eliminar esse tipo de preconceito, de, de negatividade que realmente, porque se nós estamos caminhando para uma evolução, esse tipo de coisa não realmente não tem como continuar acontecendo. Você discriminar alguém por, por uma condição física diferente, por uma condição social diferente ou por conceitos espirituais diferentes. Essas coisas têm que ir aos poucos sendo dissolvidas e substituídas pelo respeito, porque o respeito é a base, né, para se conseguir justamente chegar a um amor incondicional, porque quando você respeita o outro, é assim que você consegue também emanar aquele amor para ele. E hoje, principalmente hoje, eu estou gravando este vídeo, as Olimpíadas de 2024 começaram ontem, se eu não me engano. E teve uma abertura aí que está causando o maior buchicho, né? A maior polêmica, porque realmente foi algo assim surreal, de tanto mau gosto. Que a gente sabe que estão tentando aí, a gente está percebendo que estão querendo enfiar a goela abaixo das pessoas a agenda woke, que é, sabe, visa realmente acabar com todos os nossos valores, os valores ocidentais. E assim, não vou entrar em detalhes, mas tem algo muito maior aí por trás. Né? Esses ataques, né, aos nossos pilares, né, a família, a nossa liberdade. Então as pessoas acabam ficando com medo de se posicionarem do lado do que realmente é o correto, das coisas corretas, com medo do tal do cancelamento, né? Mas eu estou vendo um movimento aí que as pessoas estão começando a enfrentar isso, porque assim, a quantidade, eu vi muito, mas muita crítica ao desrespeito, mesmo de pessoas que não tem a mesma fé, não tem, ou às vezes nem acredita em nada, mas não compactuam com o desrespeito, com o deboche, com a fé dos outros, com esse desrespeito aos valores da família, da liberdade, porque as pessoas estão tendo consciência, eu acho agora, de que quando você se cala
diante de uma injustiça, porque ela é cometida às vezes por alguém que você com quem você não simpatiza, ou contra alguém que você não gosta, você está dando suporte para que essa injustiça cresça a um ponto que em algum momento ela vai chegar até você. E vai chegar. Porque se as pessoas silenciam diante de uma injustiça, ela acaba dominando todo o contexto, e uma hora ela se vira contra os mornos, né? Os que não se posicionam, os que não combatem o bom combate, não combatem o mal, né? Silenciam diante de uma injustiça. Tem até um exemplo de um experimento que um professor faz, tem vários vídeos a respeito disso, que ele pega um professor de direito, e ele pega um aluno e fala assim, eu quero que você, olha, eu não quero mais você aqui, quero que você saia, que você vá embora, eu não quero, você não vai mais assistir minha aula. E o rapaz, sem entender, sai assim, chateado e tal. E aí ninguém na sala se manifesta. Aí ele continua dando aula, tal, aí dali uns 5 minutos ele fala, vocês acharam certo o que eu fiz com o fulano? Aí, aí que eles começam, não foi certo, ele não fez nada, não sei o que tal. Aí ele falou assim, então, e por que que ninguém saiu em defesa dele? Vocês presenciaram uma injustiça aqui e ninguém teve a coragem de se posicionar para defender a pessoa que estava sendo injustiçada. Quer dizer, e vocês estão se formando aí. No caso, era uma aula, um curso de direito. Então, ele falava que juristas vocês serão, né? Que advogados vocês se tornarão, se compactuam com a injustiça. Então, justamente isso é uma coisa que agora eu estou percebendo que está tendo um movimento positivo aí, que as pessoas quando começam, existem alguns grupos que são pagos, basicamente, que estão a serviço de trabalhar justamente só para cancelar e prejudicar e destruir reputações das pessoas que ousam emitir uma opinião contrária ao poder estabelecido ali, né? A quem está no controle. Mas as pessoas estão começando, né? Mas muitos agora não estão se calando, estão saindo em defesa das injustiças que estão sendo cometidas. E isso mostra que o movimento em prol do bem e da justiça está crescendo e está tomando uma proporção gigante. Tanto é que a gente vê aí pessoas que se aproveitaram, né, se aproveitaram da visibilidade, da fama, para manipular a opinião pública, né, porque eles têm, né, muitos seguidores. Isso daí já está se voltando contra eles. Muitos, inclusive, estão se declarando arrependidos, vindo com desculpinha esfarrapada, mas não está colando, né? Então, assim, apesar desse texto não ser de agora, o que eu estou percebendo também agora, naquele tempo isso já estava acontecendo, mas o que eu estou percebendo agora é que está tendo realmente um movimento de crescimento da luz e de coragem das pessoas de se posicionarem em favor dos valores que são importantes para manter uma sociedade saudável, uma sociedade em que os valores da família, da honestidade, da justiça prevaleçam.
E isso é muito animador. Então, eu percebo aí um movimento do, da ordem retornando para colocar, né, para eliminar o caos que foi instalado, né? Como dizem que todo caos precede a ordem, então que a gente esteja realmente agora caminhando para uma restauração de, das, de uma sociedade mais positiva, mais justa, mais honesta, mais pautada nos valores que são caros para todos nós. E, principalmente, a bondade, o bem prevalecendo, a luz crescendo, né? A espiritualidade tomando um lugar de importância. A gente vê hoje em dia, isso é impressionante, eu fico feliz de ver quantos médicos que eram céticos assumindo seus, suas, seus valores espirituais, a sua fé, falando, unindo, né, a ciência, a espiritualidade, as energias, a curas quânticas, falando de uma forma que há um tempo atrás eles seriam rechaçados no meio deles. E eu acho muitos médicos mesmo partindo para essa, unindo a espiritualidade, a ciência, para para que elas trabalhem, trabalhem juntos, porque realmente eles estão dando um valor de cura para a questão de cura através do próprio, o próprio paciente promover a cura através das energias, da fé, da oração. Isso tudo assim a gente só pode ver como um crescimento da luz, né? Há algum tempo atrás não seria possível. Eles seriam, por mais que eles pensassem assim, a gente sabe que tem muitos médios que são espiritualistas, espíritas, mas que não falavam disso com relação à medicina. E hoje a gente vê muito eles falando da fé deles, falando de Deus, falando do poder da oração, falando do poder das energias, do poder dos nossos próprios potenciais de cura, de mentalização, de conseguir mudar padrões através de procedimentos energéticos. Então, assim, é uma evolução muito grande que está acontecendo e de uma forma muito positiva. Só que, como sempre, o mal é barulhento. Então, por exemplo, eles fizeram aquela coisa ridícula, né, na abertura, tal, aquela, não vou nem falar, nem comentar muito, porque nem vale a pena. E as pessoas achando que, né, mas foi uma afronta e achando que as pessoas iriam se calar e não se calaram. E foi um movimento muito grande das pessoas criticando. E agora, uma coisa que eu sinto, que eu percebo, aliás, já está acontecendo, é que as coisas, esses movimentos para tentar tumultuar e dividir, desagregar as pessoas e afrontar, né, a fé, a espiritualidade, eles estão tendo um retorno negativo muito rápido, né? A lei do retorno, né? A lei da semeadura. Está sendo muito rápido. Então, assim, coisas ali já estão acontecendo que não estão sendo positivas para eles mesmos. E assim, eu não assisti, mas a gente acaba vendo isso daí reverberando, a polêmica, né, nas redes sociais. Mas assim, a sensação que eu tive, a impressão que eu tive quando eu vi aquilo é que assim, é um desespero de quem já sabe que não tem mais muita chance de vencer, de conquistar mais nada. E é triste, até é algo para a gente assim ter compaixão dessas pessoas, porque o bem
é bem maior do que se pode ver, mas ele atualmente está se fazendo bem mais evidente e se mostrando para quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir, certo? Então que a gente siga na positividade, porque a luz está crescendo e eu acho que a gente está bem próxima de algo pelo que a gente está trabalhando, né? Essa evolução do planeta, essa expansão de consciência cada vez maior, e a gente tem mais é que comemorar e, e aí aguentar firme, né? Esses desafios que às vezes a gente desequilibra um pouquinho, porque são coisas bem às vezes surreais que a gente tem assistido, mas que a gente consiga, continue firme na fé, porque tem muita luz aí crescendo e se expandindo aí para a gente conquistar um tempo aí, uma era de muita luz, certo? Então agradeço a companhia, fiquem com Deus, um grande beijo no coração de cada um.